Como funciona o investimento em fundos imobiliários? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento? Olá, meu nome é Matheus Sanches, eu sou aqui da UP e nesse vídeo eu vou falar para você sobre os fundos imobiliários ou FIIs para quem já é mais íntimo. Antes de mais nada, vamos falar sobre a estrutura de um fundo. Para aqueles que não conhecem o termo, um fundo nada mais é do que um local, um CNPJ, que vários investidores colocam dinheiro e sendo que sempre há uma empresa gestora por trás, responsável por definir onde vai ser investido o capital daqueles investidores. Essa empresa gestora, ela vai ter sempre uma equipe de especialistas que ficam acompanhando o mercado para tomar essa decisão, em troca, claro, de uma remuneração por esse serviço prestado. Essa remuneração ela é chamada de taxa de administração e é um percentual que é cobrado sobre o valor que você investiu no fundo todos os dias. Em alguns casos, há também a cobrança da taxa de performance, que é um percentual cobrado sobre os seus lucros no fundo. Nos FIIs não é diferente. Ao investir em um FII, você está entregando o seu capital para uma gestora, para uma equipe de especialistas do setor imobiliário, daí o nome. E esse pessoal ele vai pegar o seu capital, vai pegar o capital de outros investidores do mesmo FII e vai comprar imóveis, shoppings, hotéis, galpões logísticos e vários outros. Se você estiver começando a investir agora, já adianto que essa estrutura ela é extremamente segura. Há toda uma regulação e uma supervisão para garantir que o seu dinheiro não vá para nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de golpe. Para te dar um exemplo de um dos mecanismos de proteção, quem recebe o seu capital não é a empresa gestora, não é o dono ou o analista daquela empresa que vai pegar o seu dinheiro na mão. Pelo contrário, o seu capital ele vai ficar guardado necessariamente num grande banco. E a gestora tem acesso a esse capital apenas para decidir onde vai ser investido. Ela não consegue em nenhum momento sacar esse dinheiro, transferir para ela própria ou mesmo usar para pagar as contas da gestora. São coisas separadas. Esse banco onde fica o seu capital é inclusive responsável solidariamente pelo seu dinheiro. O que isso quer dizer? Se acontecer algum golpe, alguma fraude, ele vai ter que devolver o seu dinheiro. Dessa forma, ele faz questão de supervisionar, de acompanhar as operações que a gestora faz para evitar que haja qualquer tipo de desvio de capital. Uma outra dúvida bem comum é sobre a falência da gestora. O que acontece se a empresa que faz a gestão do meu dinheiro vier a falir? A resposta é que você não perde o seu dinheiro. Como há essa separação, existe o dinheiro do fundo e o dinheiro da gestora, se a gestora porventura vier a falir ou fechar, basta que os investidores se reúnam e escolham uma nova empresa com uma nova equipe de especialistas para fazer a gestão daquele capital. Então percebam, a estrutura em si ela é segura e a chance de você ter uma fraude, um golpe é mínima. Assim, em 5 anos que eu estou no mercado financeiro, eu não ouvi falar de nenhuma fraude ou golpe nos fundos imobiliários, por exemplo. Ciente de tudo isso, vamos agora falar das vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. A primeira vantagem é a questão da comodidade. Como você está terceirizando o processo de decisão, você, investidor ou investidora, não vai ter que acompanhar o mercado, estudar imóvel, definir onde você vai fazer o seu investimento, não vai ter que lidar com burocracias de cartório, advogado, contrato, esse tipo de coisa, e muito menos ficar correndo atrás de inquilinos. Quem vai ter essa dor de cabeça vai ser o pessoal da gestora. Você, como investidor ou investidora, vai no máximo escolher ali o fundo, e realmente é um processo trabalhoso, a gente já vai falar disso, mas uma vez que você escolheu o fundo que você vai investir, você vai aplicar o seu capital lá e no máximo vai acompanhar uma vez por mês o trabalho da gestora para ver se ele está sendo bem executado. Um outro benefício do investimento em FIIs são os aluguéis mensais. Essa categoria de investimento, pela legislação, é obrigada a distribuir 95% do seu lucro mensal aos investidores. O que isso quer dizer? Quer dizer que você colocou o seu dinheiro lá, o pessoal da gestora foi lá e comprou um shopping, e o shopping naturalmente tem as lojas alugadas para os lojistas. Essas lojas geram uma receita mensal, essa receita, depois de pagar as despesas de administração do shopping, vai sobrar um capital, que é o lucro, e 95% desse lucro vai ser distribuído para você, investidor ou investidora. Isso serve para gerar uma renda extra mensal e serve basicamente como se fosse um aluguel de fato, é um aluguel indireto. Isso quer dizer que ao investir em fundos imobiliários, você praticamente tem uma renda, um trocadinho mensal. Claro que há exceções. Se você investir em um fundo que tem um único imóvel e esse imóvel não está alugado, não tem receita para ser recebida.
mas 90% dos casos você vai ter um dividendo mensal pingando na sua conta. Mas a maior vantagem é que essa renda mensal dos FIIs, ela tende a ser maior do que a renda mensal de você investir diretamente num imóvel. Eu trouxe aqui alguns dados da FIPZAP, que é uma empresa que trabalha com essa estatística do setor imobiliário, e ela apontava que em 2017 a renda por cima de um imóvel média no Brasil é em torno de 4,3% ao ano. Então você comprava um imóvel de 100 mil e em teoria esse imóvel iria te dar algo em torno de R$ 4.300 por ano de aluguel. Esse dado ele está desatualizado. Atualmente, em 2021, as estimativas apontam que essa faixa, esse percentual de aluguel, está em torno de 3,2% a 4% ao ano. Para você ter uma ideia, os FIIs hoje, em média, pagam facilmente mais de 5% ao ano. Então, assim, há uma grande vantagem você ter uma rentabilidade muito maior ao investir por meio de um FII do que ir lá e comprar um imóvel e ter o trabalho de alugar. E tem um outro detalhe que eu não te falei, que é uma vantagem tributária. Quando você investe em imóveis diretamente, essa receita dos imóveis, esses aluguéis, eles entram como renda tributável e pode ser que você precise pagar imposto de renda sobre esses aluguéis que já são baixos. Nos fundos imobiliários você tem isenção desse imposto. Então quando eu te falo 5% de rentabilidade ao ano por meio desses dividendos mensais, já é líquido, é o que de fato vai entrar para você após qualquer tipo de pagamento de imposto. Em resumo, o investimento em fundos imobiliários ele tende a ser mais rentável que o investimento em imóvel diretamente e também te dá menos dor de cabeça. Mas as vantagens também não param por aí. Um outro benefício muito grande desse tipo de investimento é a sua acessibilidade e liquidez. Quando você compra um imóvel, por exemplo, você vai precisar de no mínimo 100 mil, 150 mil reais para fazer uma compra. E a maioria das pessoas não tem esse dinheiro guardado disponível para investimentos. Nos FIIs você consegue começar a investir a partir de 10, a partir de 100 reais. É muito barato, é muito fácil, muito acessível você começar a fazer esse tipo de investimento. Outro ponto é a liquidez. Quando você tem um imóvel e precisa do dinheiro de volta, quanto tempo você demora para vender o imóvel? Meses, às vezes? Pois é, nos FIIs você consegue vender a sua participação naquele fundo em questão de dias. Você recebe o dinheiro de volta, às vezes dentro da mesma semana. Mas nada é perfeito nesse mundo e existem sim algumas desvantagens desse tipo de investimento que você precisa estar ciente. A primeira delas é a questão do trabalho que você vai ter para escolher um fundo imobiliário. Existem centenas de fundos imobiliários na bolsa e o processo para você analisar, para você escolher uma boa gestora que vai ser capaz de te entregar um bom retorno no longo prazo, ele não é tão simples. Ele exige algumas horas de estudo, então muitas vezes é até mais fácil você também terceirizar esse processo de escolha. Aqui na UP nós fazemos esse trabalho, esse acompanhamento e passamos recomendações de fundos imobiliários que julgamos atrativos, que julgamos capazes de entregar um bom retorno de longo prazo para quem é nosso cliente. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar um pouquinho como que é esse processo, onde você pega essas informações para saber qual que é o dividendo que o fundo paga, onde que ele investe, qual que é a estratégia da gestora e outras coisas assim. Uma segunda desvantagem que você precisa estar ciente ao investir em fundos imobiliários é a questão de controle tributário. O dividendo que você vai receber ele é isento, você não vai pagar nada sobre o dividendo mensal. Contudo, os investimentos em bolsa eles geram a obrigação do investidor ou da investidora ter um controle de compras e vendas, porque você vai precisar declarar essas informações para a Receita Federal na declaração anual de imposto de renda. Outra coisa que também pode acontecer, que acaba sendo necessário esse controle que eu estou mencionando para vocês, é o pagamento de uma DARF, que é o imposto de renda mensalmente calculado sobre os lucros que você tiver em fundos imobiliários. Funciona assim, o dividendo é isento. Mas se você compra um fundo hoje e vende esse fundo mais caro daqui, sei lá, 2, 3 meses, você teve um lucro nesse processo. Esse lucro da compra barata e venda cara, ele é tributável, você precisa ter esse controle e vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. Dessa forma, você tem que estar ciente que você vai gastar ali de 10 minutos a 30 minutos para fazer esse controle tributário por mês, se você for investir em fundos imobiliários. Agora, vamos para a parte prática. Eu vou compartilhar a tela do meu notebook aqui com vocês e eu vou mostrar onde que eu normalmente consigo algumas informações básicas para eu começar a analisar um fundo imobiliário. O site que eu mais utilizo é esse daqui, fis.com.br. E se você está
começando agora, não tem a mínima noção de como funciona o investimento em fundos imobiliários, aqui você vai achar uma lista de todos os fundos disponíveis na Bolsa Brasileira. Se você não sabe como funciona a Bolsa, não sabe o que são os códigos de negociação, não tem essa noção nenhuma mesmo, aí eu vou recomendar que você entre no nosso canal e procure pelos outros vídeos que a gente tem aqui, falando sobre Bolsa de Valores, falando sobre corretora, falando sobre compras e vendas em Bolsa. Isso vai ser bem útil, vai ser necessário para que você comece o seu investimento em fundos imobiliários. Mas voltando aqui para análise em si, para a fonte de informação. Esse FIS.com.br é um site especializado que você pode obter essas informações, mas existem vários outros, eu apenas gosto mais desse. Aqui no site você vai achar todos os fundos existentes na bolsa, e se você clicar em qualquer um deles, você vai abrir uma nova aba que vai te dar acesso a várias informações sobre aquele fundo específico. Por exemplo, vamos pegar esse daqui que eu já conheço. O VISC é um fundo que investe em shopping centers, e atualmente ele está pagando, se você rolar aqui a tela para baixo, esses dividendos aqui. Então, cada cota, cada pedacinho do fundo que você comprar, você teria recebido essa coluna de dividendos que está mostrando aqui. Então, seriam 55 centavos em dezembro, 45 centavos em novembro, 38 centavos em outubro e assim por diante. Essa cota, esse valor, essa participação mínima no fundo, ela está custando hoje R$ 116. Então, se você tiver R$ 116, você já consegue comprar um pedacinho do VISC e com isso você consegue começar a receber esses dividendos que eu estou mostrando aqui para você. Há outras duas informações que eu preciso mostrar para você aqui nesse site também. A primeira delas é a questão da cotação ou preço negociado em bolsa. Hoje ele está custando R$ 116, igual eu falei para você. Mas se você puxar o histórico, você vai ver que esse fundo já foi negociado a 140 e já foi negociado a 70 ali no meio da crise em março de 2020. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor ele muda todos os dias. Você tem que estar ciente disso. Se você comprar esse fundo hoje e precisar do dinheiro aqui 2, 3 meses, talvez essa cota esteja mais cara, R$ 130, por exemplo, e aí você, além do lucro do dividendo, você ainda vai ter o lucro da valorização da cota. Ou pode acontecer o oposto, isso aqui cair para 110, 105 e você acabar precisando resgatar o dinheiro com algum prejuízo. Dessa forma, quando a gente fala de investimento em fundo imobiliário, é legal que você pense no longo prazo, porque se você comprar hoje e precisar vender daqui 2, 3 meses, não há garantia nenhuma que essa cota vai estar nesse patamar de preço. Ela pode estar bem acima ou bem abaixo e você pode acabar saindo no prejuízo. A segunda informação que eu preciso te passar é nessa parte aqui de atualizações. Aqui você vai encontrar informações mais técnicas sobre o fundo, desde balanço, DRE, lucro, fato relevante, até um documento que a gente chama de relatório gerencial, que é o que eu recomendo que você leia, já que você está começando nesse mundo de investimentos, nesse mundo de fundos imobiliários. Nesse relatório, a gestora traz para você a estratégia do fundo, os ativos que ela possui, qual foi o lucro, qual foi a receita, qual que é a inadimplência, quantas pessoas não estão pagando o aluguel, qual que é a vacância, qual o percentual dos imóveis que ela possui que está vago, que não tem ninguém alugado, e você consegue entender melhor o fundo e traçar melhor perspectiva futura para ele, para saber se ele vai continuar pagando esse dividendo, se o dividendo vai cair, se o dividendo vai subir. Isso é um estudo mais aprofundado, entra ali no que eu falei em algumas horas para você aprender a fazer isso com uma qualidade razoável, mas se você quiser aprender, o primeiro passo é começar a olhar os relatórios gerenciais. Reforço que a gente faz esse serviço para você aqui na UP e te passa pronto os fundos que a gente gosta mais e que, ao nosso ver, são boas oportunidades de investimento. Por esse vídeo é isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil para esclarecer para você um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários. E se você gostou, eu quero te fazer um convite. Hoje aqui na UP a gente tem uma série de conteúdos mais aprofundados sobre o assunto e também, que nem eu já mencionei, diversas análises e recomendações de bons fundos para você investir. Caso você gostou desse assunto e quer aprender mais sobre fundos imobiliários ou mesmo ter acesso às recomendações e análises que a gente faz aqui na empresa, você precisa clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Lá eu vou liberar acesso para você durante 7 dias de graça a todos os conteúdos exclusivos que a gente tem aqui na UP, aprofundando mais no assunto e também as nossas recomendações de fundos imobiliários para você investir. E não se preocupe, eu não vou nem pedir o seu cartão de crédito para você fazer esse teste, é de graça mesmo. Ah, e tem um último detalhe que você vai gostar bastante. Durante 7 dias de acesso de graça, você pode tirar qualquer dúvida ou qualquer pergunta
comigo e com a minha equipe no WhatsApp. A gente responde rapidamente em horário comercial e responde até fora do horário comercial. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, você tem o nosso suporte via WhatsApp. Para encerrar, não esqueça de clicar aqui no curtir desse vídeo, se você chegou até esse final, porque esse conteúdo provavelmente foi útil para você. Então clica no curtir, se inscreve no canal para acompanhar outros vídeos de mercado financeiro, de investimentos e, claro, fica à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com colega de trabalho, com familiares, porque ele pode ser útil para essas pessoas também. É isso por hoje, espero te ver em breve em outro vídeo aqui no canal e até mais, abração!